boa tarde. Dá licença para a gente chegar aí na sua casa nessa segunda-feira gostosa. A gente está ao vivo aqui para ficar juntinho de você, para a gente começar a semana muito bem antenado, ligado aqui no Falando Nisso. Hoje, você sabe, a gente já começa a semana tirando dúvidas sobre a nossa saúde. O assunto hoje está mais do que imperdível. É muito legal e eu tenho certeza que você vai participar. Mas antes, você sabe que tem a nossa mensagem, né? A mensagem do dia. E principalmente essa mensagem vai para quem espera muito dos outros. Você está esperando muito de alguém? Você sempre culpa os outros por alguma coisa que está acontecendo com você? Então vai uma mensagem. Procure assumir-se por inteiro mesmo. Não espere nunca nada de ninguém, a não ser de você mesmo. Porque só assim as outras coisas, as demais coisas, elas virão. Elas serão acrescentadas em tudo, no amor, no trabalho. Comece acreditando em você, esperando o melhor de você e não dos outros. Legal essa mensagem para a gente começar a semana, né? Olhando para o nosso umbigo um pouquinho. Isso não é egoísmo, não. Isso é cuidar da gente, em vez de esperar alguma coisa dos outros. Bom, Luquinha, hoje é dia de saúde e o nosso papo qual que é mesmo, Lu? E aí, Sol, boa tarde, pessoal. Às vezes a gente fica rouco e nem sabe por quê, não é? Por isso hoje nós vamos conversar sobre a saúde da nossa voz. Você fica rouco com muita frequência? Não. É porque eu tenho crise de asma, né? Então eu tenho tendência a ficar rouca. Quando tô doente só, quando eu fico doente, se vai no médico, aí eu fico. Sabe se existem atitudes, hábitos saudáveis para nossa voz, para a gente não ficar rouco no nosso dia a dia? Não. Não estando doente. Ficando bom. O pessoal usa muito mel com limão, né, pra voz melhorar um pouquinho, né? Quanto tempo é normal a gente ficar rouco? Não sei formar. Eu acho que mais do que 3 dias, acho que não pode ficar, né? Uns 2 dias. Mais que isso? Aí já é um problema, aí tem que procurar o médico mesmo, né? Vou ver com a Solange se é isso mesmo? É com você, Sol. Eu tô louca para saber tudo também, porque a gente trabalha com a voz, né, Luquinha? Dia de saúde, vamos conferir. Quem de vez em quando tá rouco com aquele pigarrinho, fica... né? Lembra o acesso de tosse que eu tive a semana passada? Eu já entrei com bala de gengibre, bala de mel para passar a tosse e continuar o programa. Será que tudo isso resolve mesmo ou é mito? O que chama de calo na corda vocal, será que a gente pode ter isso com muita frequência, né? Quais os inimigos da voz? Ele está aqui para falar com a gente, o Dr. Felipe Fortes, que é otorrinolaringologista. Obrigada, viu, Dr. Felipe, pela sua participação aqui. E antes de eu fazer a minha primeira pergunta, é Célia, né, produção, que ligou. Ela queria saber o que é o pigarro e por que a gente tem o pigarro. É de Pindamonhangaba. Pois não. Bom, o pigarro, na verdade, todos nós temos um muco, né, uma secreção que reveste todas as vias aéreas, desde o nariz até as vias aéreas inferiores, os brônquios. E às vezes, em algumas condições, essa secreção ela acaba ficando mais espessa, mais grossa, e o organismo tem uma dificuldade em ciclar esse muco. E aí a gente acaba, de alguma forma, ajudando. O pigarro, na verdade, é uma maneira de mobilizar a secreção. E isso é perigoso, esse ato de ficar... Bom, um pigarro eventual, na vigência de um quadro gripal, né, a pessoa está doente, quem fica muitas horas no ar-condicionado, quem fala muito, tudo que resseca a prega vocal pode gerar um pigarro. Agora, um pigarro constante, frequente, isso aí pode ser indício de alguma outra causa que esteja inflamando as vias aéreas e as pregas vocais e que acabe contribuindo para a geração frequente do pigarro, né? Agora, e se for frequente esse pigarro, a pessoa todo dia, o que pode acontecer então, com ela? O ato de pigarrear, ele acaba irritando as vias aéreas, né, a mucosa da faringe e das pregas vocais. Então, não é saudável pigarrear. Não é saudável. Não é saudável. Tem que procurar um médico nesse caso, por exemplo, se a pessoa todo dia está com pigarro, pode ser alguma coisa mais séria? Pode ser indício de inúmeras doenças. Entre elas, o que é relativamente frequente, é o aumento de acidez gástrica, esofágica, e algumas pessoas acabam tendo um refluxo, a doença do refluxo gastroesofágico, que pode se manifestar com pigarro, tosse seca, com manifestações inespecíficas das vias aéreas. Agora, por que às vezes a gente tem problemas de rouquidão sem quadro viral, sem quadro gripal? O que pode acontecer? Bom, então as pregas vocais, na verdade, ela é composta por um músculo vocal, né, que tem uma inervação e uma cobertura que reveste as pregas vocais.
Então, alguma alteração de inervação das pregas vocais pode levar à rouquidão, alguma alteração do músculo vocal pode levar à rouquidão e alguma lesão de cobertura das pregas vocais relacionado a abuso, a hábitos incorretos, mais frequentemente, ou algumas doenças mais sérias, né? Até mesmo tumores, cânceres, podem levar à rouquidão. Ok, então. Antes de notícias, rapidinho, uma outra pessoa de Pindamonhangaba ligou. A gente só está com um probleminha no nosso intercom, daqui a pouquinho a gente já coloca as pessoas no ar. Por que a voz muda durante o dia? Uma pessoa de Taubaté chamada Cláudia. Por que a voz muda durante o dia? Você acorda com um tom de voz e você vai dormir com outro tom de voz? Pois não, Cláudia. Bom, então a voz ela muda durante o dia. Primeiro que durante o dia a gente vai usando a prega vocal, o músculo vocal, e isso vai gerando uma certa fadiga. Então, quem fala muito acaba tendo um cansaço vocal mais cedo ou não, né? Segundo, que frequentemente ao acordar, nós passamos muitas horas sem ingerir líquido. Então, a gente acorda com a mucosa da garganta e indiretamente das pregas vocais, mas ressecada. Isso aí atrapalha a qualidade vocal, então é frequente as pessoas acordarem com isso. Aí tomam um líquido, né? Escova os dentes. E aí a voz tende a melhorar. Ok, então, tá aí a sua resposta, Cláudia. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber com o doutor Felipe quais os inimigos da voz, quando pode ser um problema mais sério, quando pode ser um câncer. A gente vai falar tudinho hoje no programa, mas agora aquela paradinha para conferir as notícias da redação. A gente não consegue passar um dia, né, sem falar em crime nesse país. Já está se tornando uma coisa comum, infelizmente. O ex-funcionário de um salão de cabeleireiro brigou com o ex-patrão e a esposa dele e, na tentativa de salvá-lo, ela acabou morta. Dá uma olhadinha na reportagem. Na delegacia, parentes e amigos da dona de casa, Lucicleide de Castro, de 24 anos, tentavam entender o porquê de tanta violência. O crime aconteceu em frente à casa da família, no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Luiz Silva Gomes era ex-funcionário do cabeleireiro. Os dois vinham se desentendendo nas últimas semanas por conta de uma dívida que Sinelso tinha com Luiz. Durante esse final de semana, os dois se encontraram e passaram a discutir. O ex-funcionário acabou agredindo com um tapa Sinelson, que revoltado foi para casa, pegou um revólver calibre 38 e retornou para matar Luiz. Os gritos chamaram a atenção de populares e da esposa de Luiz, que estava no interior da casa. Ao ver que o cabeleireiro estava armado e iria atirar em seu marido, Lucicleide entrou na frente para tentar evitar o crime. Foi quando Sinelson acionou o gatilho. A dona de casa foi atingida, socorrida até um pronto-socorro da região. Ela não resistiu ao ferimento e morreu horas depois. Durante a confusão, o irmão de Luiz tentou desarmar o assassino e acabou recebendo uma coronhada na cabeça. Na delegacia, Luiz, ao saber da morte da esposa, entrou em desespero. A polícia ainda não tem pistas do paradeiro do assassino. No final da rua, é uma rua sem saída, no final da rua, ela dá para imigrantes. Ela sai na Imigrantes, ele se evadiu em rumo incerto pela Imigrantes, ainda não foi localizado. A banalidade da vida, né? A gente viu hoje, por exemplo, no Vale Urgente, essa manifestação de vândalos no aniversário da cidade, que presta uma festa, um serviço enorme para a cidade, né? Uma festa tão bonita e vândalos no final, com aquelas cenas horríveis, espancando gente, quebrando patrimônio público. Para que isso? Enquanto não tiver lei que funcione nesse país, a gente vai continuar vendo cenas e situações como essa. E uma coisa que havia sumido está voltando. O vírus da febre hemorrágica Ebola chega à capital de Uganda. Até agora, 14 pessoas já morreram. Uma pessoa morreu vítima do vírus em um hospital de Kampala, a capital do país africano. Há um paciente mantido em quarentena com sintomas da doença, que é altamente contagiosa. Além dele, 7 médicos e 3 enfermeiros foram isolados por precaução. As autoridades sanitárias tentam identificar com quem essas pessoas tiveram contato na tentativa aí de conter um surto na cidade, que já aconteceu. Até agora havia sido confirmada uma nova epidemia na cidade, no oeste, na cidade de Uganda.
Uma coisa bem perigosa, a ebola. Bom, daqui a pouquinho a gente está de volta atendendo você. Tá cheio de gente, a gente está com um probleminha na linha, mas vai deixando seu recadinho, que a gente já vai colocar você aqui no ar com o Dr. Felipe Fortes, otorrino, falando sobre problemas da voz. Você fica muito rouca, você tem muito pigarro, será que pode ser um problema mais sério? Daqui a pouquinho a gente volta. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai.